Estamos gravando. Bom, pessoal, é um motivo de muita alegria a gente poder estar junto aqui com vocês, poder iniciar o nosso sistema de estudo, aprendizado da palavra de Deus. E a gente quer começar de uma forma, não diferente, orando ao Senhor, pedindo a Deus que Deus possa nos abençoar nesse estudo. Ontem a gente teve a oportunidade, de estar orando lá na igreja, junto com o Rafael, junto com o Diogo. A gente orou por esse propósito, para que seja de fato um divisor de águas na vida de todos nós, tá? Que a gente possa compartilhar esse tempo, que seja de fato um tempo onde a gente tenha a bênção de Deus, as mãos de Deus sobre nós, que, enfim, a gente possa alcançar tudo aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. E eu queria pedir ao nosso irmão Josimar, que fizesse essa oração, abrisse aí seu microfone, fizesse essa oração para a gente poder estar iniciando, da forma correta para a glória de Deus. Amém, gente? Amém. Feliz estou em poder participar, junto com os irmãos desse estudo, e vai ser bênção para a gente. Vamos orar a Deus para estar iniciando. Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nos encontramos nesta hora, Senhor, reunidos, Pai, nesta sala de estudo, para juntos aprender mais de Ti. Que nós sabemos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Que seja, Senhor, momentos de grandes aprendizados a Sua palavra, Senhor. Seja um momento, Senhor, onde possamos estar juntos e desfrutar do melhor, Senhor, destes momentos, Senhor. Cada irmão que já está, Senhor, participando da live, eu não sei, Pai, mas de repente alguns ainda estão por entrar, mas que possamos estar juntos, Senhor, firmes nessa caminhada. Sabemos, Pai, que não será fácil, serão dias difíceis, mas também serão dias, Senhor, onde nós estaremos juntos, alegres, na Sua presença. Seja conosco, Senhor, nos impulsiona a ir mais longe, Senhor, rumo àquilo que o Senhor já tem preparados para nós, Senhor. Seja conosco, nos dê força, nos dê ânimo, Pai, nos dias ruins, possamos estar debaixo das Suas mãos toda-poderosa, seguindo sempre em frente, olhando para o futuro promissor que o Senhor tem para cada um de nós. Eu entrego, Senhor, a vida do pastor Joel, que vai estar, Senhor, liderando, Senhor, esse grupo de estudo. Senhor, seja com ele, dê forças para ele, que nós possamos estar unidos, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Vamos lá? Josimar pode fechar esse seu... Olha que engraçado aqui. Clica na mãozinha de vocês de novo aí, que eu acho que tá todo mundo... Vamos levantar. Tá todo mundo assim, ó. Isso. Beleza, saiu. Só dá... Clica aí, Dara, na tua mãozinha aí. Show, beleza. Dara, acho que voltou de novo, Dara, tua mãozinha aí. Bom, pessoal, para a gente iniciar o nosso estudo aqui, eu já troquei uma ideia com alguns irmãos mais próximos, e eu preciso, antes da gente começar definitivamente, falar algumas coisas pontuais para vocês. Primeiro, dizer que é uma honra, mais uma vez, a gente poder estar junto com vocês, para a gente iniciar esse sistema de estudo. Isso é muito bom, aprender, conhecer a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, que Jesus ele crescia em graça e em conhecimento. Graça e conhecimento é a espiritualidade e o conhecimento da palavra de Deus, que não há nada mais importante do que a palavra de Deus. E não tinha uma outra forma da gente começar senão falando sobre a Bíblia, Nós vamos estar aqui, o nosso projeto, nosso plano é da gente estar aqui durante o período aí de um ano a 1 ano e 4 meses. O currículo que vocês vão ter para estudo aqui é um currículo de estudo de médio em teologia, tá? A gente vai estudar as principais matérias em médio em teologia. Então, é muito importante que vocês se apliquem, queiram de verdade. Eu sei, como o Josimar orou ali, que num estudo, não só num estudo, mas tudo na vida, a gente começa alguma coisa, às vezes dá aquela desanimada, e o meu incentivo já fica aqui para vocês, que vocês tenham foco naquilo que vocês vão fazer, porque não vai ser fácil, vai ter dia que vai ser como hoje está muito frio,
E a gente está aqui, eu tenho certeza, porque às vezes a animação, a vontade, né, de começar, mas se fosse, sei lá, daqui a 6 meses, um dia muito frio assim, pode ser que alguém diria assim, nossa, hoje está tão frio, eu acho que eu não vou participar da aula, não. Depois eu assisto, né? E às vezes a gente pode pensar assim, não é que esteja errado, né? Você tem a liberdade para você fazer o que quiser, mas eu acho que é muito bacana quando a gente pode participar desse momento, juntos aqui como a gente está, para poder aprender a palavra do Senhor, aprender aquilo que Ele tem para a nossa vida. Outra coisa interessante e importante que eu preciso falar com vocês, quando a gente se aplica em conhecer alguma coisa, a gente vai profundo naquilo que a gente está aprendendo. E quando você vai profundo naquilo que a gente está aprendendo, a gente descobre algumas verdades ou algumas situações que às vezes podem nos chocar. E, provavelmente, muitos de vocês já viram alguém que iniciou um estudo em teologia, né, um aprofundamento na palavra do Senhor, e parece que aquilo fez efeito contrário na vida da pessoa. Ao invés da pessoa fortalecer mais na presença do Senhor, parece que aquilo enfraquece. E às vezes isso acontece porque a pessoa, ela, quando busca o conhecimento, ela não busca o conhecimento para se fortalecer ou crescer espiritualmente. Tem pessoas que buscam conhecimento simplesmente para conhecer e saber. Mas o nosso intuito aqui não é só conhecer e saber, o nosso intuito é compreender aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas através da sua palavra, entendendo cada parte da Bíblia. A Bíblia é um poço sem fim, né? Você pode ver, por exemplo, um pregador que ministra uma palavra no Salmo 23, amanhã vem outro pregador que vai ministrar no Salmo 23 e vai pregar uma direção totalmente diferente daquilo que a gente viu, e depois vem outro e prega diferente, e sempre trazendo bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, o que eu gostaria de pedir a vocês que vocês tenham foco, né? Foco. Mesmo quando estiver desanimado, né? Você tem liberdade para falar comigo, conversar, pastor, sabe? Dei aquela desanimada, mas eu preciso continuar, eu quero aprender, quero continuar aprendendo, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, vamos orar junto, Deus vai nos direcionar e vai ser uma benção. Outra coisa, como é um curso, né, é natural que a gente tenha alguns questionários, tá? Que vão ser enviados para vocês. Mas que é isso, pastor? Ah, não, mas eu não quero, aí eu não, assim para mim não dá. A questão, irmão, ou o nosso desejo, não é reprovar ninguém, né? Porque a gente vai ter nota. Mas não é reprovar ninguém. Pelo contrário, é saber se aquilo que a gente está falando você está aprendendo de verdade. Isso é importante, né? É importante para a gente ter a certeza que você está ouvindo aqui, como vocês estão ouvindo aqui agora, e estão, de fato, trazendo um aprendizado para a vida de vocês. Então, geralmente, todas as aulas, eu vou mandar no grupo lá um questionário que você vai ter até, por exemplo, a gente vai fazer todas as segundas-feiras. Então, você vai ter até a sexta-feira para poder mandar esse questionário de volta para a gente, tá bom? Não é bicho de 7 cabeças, não é nada que vá, meu Deus, eu vou perder minha... Irmão, 5 minutinhos com atenção, prestando atenção na aula, você responde o questionário que eu vou para mandar para vocês, beleza? O intuito é só mesmo acompanhar vocês, ver onde, de repente, um está tendo dificuldade mais numa área, mais numa coisa. Pastor, eu não entendi muito bem sobre esse assunto, e a gente poder melhorar isso aí, beleza? Vocês podem contar comigo, saiba que eu estou aqui junto com vocês, é para a gente crescer junto e alcançar as bênçãos do Senhor também sobre a nossa vida. Beleza, galera? Vamos lá, então, a palavra de Deus. Nossa primeira matéria que a gente vai estudar, ela se chama Bibliologia. Então, você está com o seu caderninho aí, em mão, já vai anotando aí que isso é muito importante, tá? A gente vai passar aí durante esse mês estudando sobre bibliologia, tudo, né, dentro da medida do possível e do tempo também, que é muito sucinto, sobre a Bíblia Sagrada, quem escreveu, como foi, a inspiração, como eles faziam antigamente. Então, a gente vai se aprofundar um pouco mais
nessa questão. Bibliologia, como disse a vocês, tudo isso é matéria, é currículo de seminário teológico, tá, gente? É algo muito bom. Então, que vocês aproveitem. Outra coisa importante também falar, né? O Diogo até provavelmente já tenha conversado com vocês, existe um valor simbólico de R$ 30. Eu acho que é uma coisa assim, realmente simbólica. Se você for pagar hoje um seminário, o último seminário teológico que eu fiz era R$ 295 por mês, né? Os irmãos que estão mais aplicados ao estudo aí, sabe, qualquer outro estudo que você for fazer secular aí, você não vai pagar menos do que 150, 100, 150 reais mensais, né? Então, isso aqui é uma forma simbólica, tá? Para a gente poder até dar valor, porque eu sei que muitos de vocês aqui, se fizesse de graça, certamente, né, com maior zelo e carinho, mas existem algumas pessoas, e não digo que seja o caso específico de vocês, que às vezes precisam ter esse valor simbólico para dar um certo valor, né, no sentido literal da palavra. E também porque, por exemplo, para a gente poder fazer esse estudo aqui, e, por exemplo, estar gravando, né, eu tive que fazer uma assinatura da Google, né, para a gente poder ter acesso a ferramentas e gravação e tudo mais. Então, isso tudo é vocês que ajudam a gente. Outra coisa que eu não falei e é importante falar também, que de 2 em 2 meses, pelo menos, a gente vai precisar estar juntos. Como assim, pastor, juntos? Nós vamos marcar uma aula, tipo um aulão, junto, a gente vai lá na igreja, tá? Próximos, para a gente poder estar junto, porque isso aqui é muito bom, facilita, né, nosso dia a dia, mas é bom também a gente estar próximo, estar perto do outro, né, poder estudar um dia junto, tirar as nossas dúvidas junto. Então, de 2 em 2 meses a gente vai estar junto, e nesse dia que a gente estiver junto, geralmente, ou antes, a gente vai decidindo no meio do caminho, a gente vai ter, por exemplo, assim, um questionário sobre toda a matéria, tá? Então, todos os dias vocês vão ter um questionário sobre o estudo do dia e no final da matéria vocês vão ter um questionário da matéria. Como diz vocês, nada que é bicho de 7 cabeças, não é intenção reprovar, isso não existe entre nós, tá? No final, quem for até o final pode ficar tranquilo, vai receber certificado, nós vamos ter uma festa bonita lá na igreja, vai ser algo bacana mesmo, tá bom? Todo mundo entendeu até aqui? Bora lá então. Bibliologia, gente. Primeiro, para a gente estudar a palavra do Senhor, a gente precisa estar em oração. Oração, ainda ontem na ministração, falava sobre isso. É o nosso carro-chefe, é o que nos move, é o que nos aproxima de Deus, é o que nos deixa próximo do Senhor. Então, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente precisa estar em oração. Por quê? Muitos de nós já devem ter se deparado com aquela situação. Caramba, estou lendo e não estou entendendo nada. Não é verdade? Já aconteceu contigo isso? Comigo já aconteceu várias vezes. Só que isso muitas das vezes acontece porque quando a gente lê por ler. E o nosso intuito não é ler por ler, mas é ler para aprender. E mais do que aprender, nós sermos influenciados pelo Espírito Santo de Deus a nos inspirar sobre aquela palavra, sobre aquilo que está sendo lido. Quando você pega um texto, e talvez com alguns de vocês já aconteceu isso, um exemplo clássico, Salmo 23, de repente, se ouviu alguém ministrar o Salmo 23, mas um dia na tua casa, você sozinho, fazendo aquela leitura debaixo de oração, você recebeu uma outra inspiração diferente do que o pregador ele pregou na igreja, né? Aí você fala assim, poxa, o pregador falou sobre que o Senhor é o meu pastor, mas eu lendo aqui em casa eu entendi uma coisa diferente. O Senhor é o que me guarda, é o que está comigo, enfim, como eu disse para você, é um poço sem fim. Então a gente precisa estar em oração, sempre orar. Toda vez que a gente for estudar aqui juntos, nós vamos orar. Mas toda vez que você for estudar sozinho na sua casa, ore também. Fala, Senhor, me inspira, me ensina, me direciona, e você vai ver que vai ser diferente. Isso é diferente.
Outra coisa, nós vamos estudar, né? Isso durante todo o curso. Nós vamos estudar a palavra de Deus. E para estudar a palavra de Deus, a gente precisa de quê? Da Bíblia. Todo mundo aí está com a Bíblia? Vamos ver. Aí, que benção. Isso aí. Todo mundo com a palavra do Senhor. A gente precisa. Eu sei que hoje a gente tem a facilidade, né? Celular, prático. Mas eu quero com vocês a gente se habituar a usar a palavra de Deus. É óbvio que, de repente, um momento ou outro, a gente vai, né, para ser mais rápido, mais prático, a gente vai usar até o celular. Mas vamos usar a Bíblia, né, que é a nossa regra de fé, o que a gente acredita, a gente confia, tem certeza que Deus está sobre nós para nos abençoar e, através dela, a gente alcançar o céu, que é o que a gente quer. Outra coisa que eu indico a vocês a terem para o estudo, isso aí vocês vão tomando nota, tá, gente? Isso aí é importante vocês anotar, são coisas, informações importantes. Um dicionário bíblico, tá? Você que puder, não precisa comprar um dicionário bíblico, aquele enciclopédia de 500, R$ 1.000, não precisa isso. Existem dicionários bíblicos que são baratinhos, né? Você pode adquirir. Por quê? Porque talvez existam algumas palavras que você lê na palavra, você não tenha compreensão. E de repente você não vai ter pastor Joelso, que não sabe tudo, que muitas das vezes, de repente, você vai me perguntar alguma coisa, eu vou falar assim, ó, não sei. Esse dia minha esposa me fez uma pergunta, falou, o que é isso aqui? Eu falei, ó, não sei, e estou devendo a resposta a ela, né, mas vou te dar. Porque isso pode acontecer, ninguém, né, é dono da sabedoria completa, a gente está sempre num constante aprendizado. Então é importante você ter um dicionário bíblico. Outra coisa que é importante você ter um atlas bíblico, para você entender a geografia de como aconteceu, de como foi, tá? Ninguém é obrigado a comprar o que eu estou falando, não, tá, gente? Isso é uma dica de estudo para você, você que quer estudar. Outra coisa que é importante você ter, se você puder, concordância bíblica. Pastor, o que é isso? Concordância bíblica? Eu não sei o que é isso. Então, quando você pegar uma palavra, você vai conseguir correlacionar ela em outros livros, em outras histórias, né? Você pega aí, por exemplo, uma palavra comum, sei lá, abrir, um exemplo, um abrir. Aonde que tem abrir na palavra do Senhor? Onde tem um texto que fala sobre abrir? E abriu-se o céu. Aí você quer correlacionar com outros textos. Você vai lá nessa concordância bíblica e ele vai te dar todos os lugares da Bíblia que tem o texto, o termo escrito abrir. Isso é importante vocês terem também. E aí vocês podem ter outros livros de apoio, né? Uma leitura, você pode pegar alguns escritores durante o nosso estudo, eu vou estar indicando para vocês alguns escritores que a gente vai poder compartilhar com vocês e, principalmente, ter um caderno, como eu disse para vocês, para poder anotar tudo aquilo que a gente for falando, é importante, porque só aprende, de fato, quem consegue, isso é comprovado cientificamente, né? Quem consegue escrever. Quando você escreve, você tem uma capacidade maior de memorização, de guardar. Então, quando você escrever, tenha certeza que você vai conseguir entender e aprender um pouco mais. O que a gente vai aprender em bibliologia? A gente vai aprender a estrutura da Bíblia, a gente vai aprender o cânon sagrado, a gente vai aprender sobre a preservação e tradução, história geral do povo da Bíblia, né? História geral da Bíblia, e a gente vai aprender sobre a compreensão da Bíblia. É óbvio que isso cada um de uma forma compreende, mas a gente vai aprender isso tudo também, ok? Uma pergunta que eu quero fazer aqui para vocês. E agora, quem não souber, não fica com vergonha, tá, gente? Que às vezes a gente vai fazer umas perguntas assim, e é importante que a gente seja sincero, aqui a gente está entre irmãos. Quem aqui sabe todas as siglas da Bíblia? Todas as siglas da Bíblia. Vocês sabem?
Por exemplo, qual é a sigla do livro de Êxodo? Quem se arrisca aí pode abrir e falar. John Lennon está lendo, ó. Eu vi, Barão. É X? É X, exatamente. Por exemplo, outro exemplo. 1 Samuel. Um SL? Não. Amor, deixa eu responder também, Thalia. Desculpa, tô empolgada. Exatamente. Essas siglas. Alguém aqui tem alguma dificuldade nessas siglas dos livros da Bíblia? Eduardo? Eduardo, vou passar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mandar no grupo aqui. Vou mandar no nosso grupo de estudos, tá, gente? Uma foto que tem as siglas. Só um minuto, galera. Eu não sei se a imagem vai estar legal, mas se ela não estiver legal, eu mando para vocês depois uma mais clara. Tá bom? Mandei no nosso grupo de estudos lá. Depois vocês dão uma olhada lá com calma. Então, por exemplo, Salmos, SL, Eclesiastes, EC, né? Eu estou pegando aqui salteado. 1 Pedro, aí é o número 1 e o P e o E, né? 1 João, número 1, J, O. E aí assim vai. Sofonias, SF, Ageu, AG. Essas são as siglas que geralmente a gente vai encontrar a partir de agora na maioria das partes dos nossos estudos, tá bom? Alguma coisa que a gente mandar anotado para vocês, alguma coisa que a gente mandar em texto, você vai lá ver a referência, né? O J-O com acento no O, mas tem João, que é o J-U-O sem o acento, né? Então, a gente conseguir diferenciar essas coisas vai ser importante. Oséias, OS, Joel, JL, Amós, AM, né? E por aí vai, tá? Depois vocês dão uma olhada lá nesse texto, nessa foto que eu mandei lá. Se não tiver legal, depois vocês podem me falar que a gente vai estar mandando outro para vocês, beleza? Qual é a importância da Bíblia Sagrada? Alguém pode me responder? Vou começar a perguntar, dar nome aqui e perguntar, hein? Fulano, me fala aí. Vamos lá, Josimar, vai você. Fala para mim. Qual a importância da Bíblia Sagrada? Como o senhor falou aí no começo, a Bíblia é o nosso manual, né? É o manual do cristão. É a Bíblia que nos rege, é ela que vai nos conduzir a fazer aquilo que Deus quer, né? Porque é Deus falando com a gente através da sua palavra. Então a Bíblia ela é essencial na nossa caminhada. Boa, muito boa. Rafael, se eu te perguntasse qual o propósito da Bíblia? Tem alguém que saiu da live, hein? Diogo, né? Propósito da Bíblia? Peraí, Val. Peraí que eu vou botar Diogo. Diogo, não sei o que tá Tá. acontecendo com o Diogo, não. Peraí. Não, o Diogo tá na live. Vou remover ele aqui. Peraí, pessoal. Meu Deus. Tornei água aqui. Fala, Varão, pode falar. Qual o propósito da Bíblia? Então, para mim, o propósito da Bíblia é a gente conhecer Deus através da palavra dele, né? Através dos seus Conhecer Deus escritos. através da sua palavra. Isso. Bom, Para importante. mim é isso.
Alguém aqui teria alguma coisa a acrescentar? Vou perguntar, hein? Eduardo. Eduardo gosta de falar que eu sei. Pastor Josimar falou, né? A Bíblia é o manual do cristão, né? Tudo que a gente aprende de Deus vem da palavra, né? Sim. E é igual eu falei hoje eu tive lá em Pastor Eliseu, eu falei, a gente sem Deus, a gente não vive, a gente vegeta, né? Então é importante poder buscar aprendizado. É importantíssimo. A nossa sobrevivência, né, ela depende completamente, né, da palavra de Deus. John Lennon, aproveita que já está com o microfone aberto aí, John Lennon. Ah, varão. Aí é complicado. John Lennon está falando que caiu ali, ó, a dele ali. Eu não estou entendendo o Diogo. Diogo se foi mesmo. Espera aí, pessoal. Deixa eu tentar só mandar mensagem aqui pro Diogo. Alguém quer participar, ó. Também, galera. Acho que a internet dele lá que não tá legal. Bom, vamos seguindo para a gente não perder tempo aqui, senão. Imagina, o teu microfone está aberto. Espera aí, galera. O Diogo está me mandando mensagem no WhatsApp, tá mandando. Alguém aí recebeu a chamada do Diogo? Até agora não, vê se meu áudio voltou. Teu áudio voltou, ou não? Show de bola. Permitir. Pronto. Ué, mas não entrou. Diogo, voltou, Varão? Tá ouvindo? Não sai mais não, tá, Varão? Senão atrapalha a gente todinho aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Seguindo aqui. O Diogo já tá aí. Agora ele vai participando aí com a gente. Vamos lá. Primeiro, o que é a palavra de Deus? Ou que lições, ou o porquê é importante estudar a palavra de Deus? Primeiro, anota aí. Prepara-nos como crentes para respondermos àqueles que pedem ou que estão em busca de esperança em nós, olhando para nós. Isso conforme a palavra de Deus. Tem muita gente que está olhando para você e esperando em você um porto seguro, esperando você uma mulher de Deus, esperando ver em você um homem de Deus. E isso só vai acontecer quando você estiver firmado aonde? Na palavra de Deus. A gente precisa estar firmado na palavra de Deus.
Então, primeira coisa, nos prepara como crente para a gente responder àqueles que perdem a razão da esperança que há em nós, conforme a palavra do Senhor, que está em 1 Pedro 3,15. Essa referência você só anota e você depois em casa, com calma, durante a semana, você vai degustando essa palavra aí em nome de Jesus, tá bom? Posso para o segundo? Segundo tópico. Porque a palavra de Deus nos faz um obreiro aprovado. A palavra de Deus nos faz um obreiro aprovado no correto manejo da palavra da verdade, conforme está escrito em 2 Timóteo 2,15, né? Como obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus e que não tem do que se envergonhar. Terceiro, porque é importante nós aprendermos sobre a palavra de Deus. Terceiro, porque desenvolve a fé do crente. Quanto ao fato de que a Bíblia ela é a infalível palavra de Deus, como está escrito em Isaías 34:16. Se alguém ficar para trás aí ou tiver alguma dúvida, pode falar, tá, gente? Bora lá. Quarto, porque nos mostra a luz e proporciona entendimento aos simples, de acordo com Salmo 119, 130. Porque mostra a luz e proporciona entendimento aos simples, de acordo com Salmos 119, verso 30. Diogo, tá ouvindo aí? Só dá um ok, por favor. Salmo 19, o que, pastor? Salmos 119, verso 30. Ok. Salmos 119, verso 30. Diogo, tá ouvindo? Abre o microfone aí, Diogo, por favor, se está ouvindo. Beleza. Estou ouvindo, sim. Beleza. Não sai mais não, tá? Valeu. Vamos lá, então. A partir disso, a gente entende e compreende que existe uma razão de ter as escrituras, né? A escritura, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, existe uma razão para ter ela, né? E a gente vai aprender um pouco agora o porquê dessa razão. Primeiro, a gente precisa entender que Deus ele é revelado através das suas obras. Deus é revelado através das suas obras, através dos tempos e em meio dos tempos, através da criação. Quando a gente faz uma contemplação e vê a criação, a gente vê o poder de Deus. É Deus se revelando, não é verdade? É difícil você, por exemplo, irmão, chegar ali no alto soberbo e olhar para o dedo de Deus, né, que dizem que é de Guapi, não sei se isso aí é uma outra história, eu não sei, e olhar para aquela criação de Deus ali e dizer que aquilo ali é uma simples obra do acaso. Eu não consigo compreender isso. Há quem acredite, há quem ache que sim, mas eu vejo ali a criação de Deus. Quando a gente está vindo de Teresópolis, né, aqui para o interior, que a gente passa por Vargem Grande, vê a Mulher de Pedra, é difícil a gente compreender que aquilo ali é simplesmente uma obra do acaso, né? Teve a formação, Deus, em sua onisciência, em todo o seu poder, obviamente,
ele quis criar num conjunto de montanhas o que retratasse ser uma mulher deitada. Então, isso tudo revela a grandeza de Deus. Como a natureza revela a grandeza de Deus, a Bíblia Sagrada, ela também revela essa grandeza do Senhor, né? A palavra de Deus é uma revelação maior. A palavra de Deus é uma revelação maior do que o dedo de Deus na natureza. A revelação da palavra de Deus, ela é maior do que a mulher de pedra. A revelação da palavra de Deus, ela é maior do que qualquer coisa, apesar da natureza também ser uma revelação do Senhor. Então, a gente, quando olha principalmente para a palavra de Deus, a gente vê que Deus ele se revela, primeiro, na Bíblia, através da sua palavra, como está registrado em Romanos. Eu queria que você abrisse em sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 4, Romanos, capítulo 15, versículo 4. Vou pedir o Eduardo para ler para a gente. E a gente vai compreender algo maravilhoso aqui também. Olha o que diz a palavra. Achou, Eduardo? Então, deixa eu ler aqui para você. Ó. Capítulo 15, verso 4, de Romanos. Diz assim: pois tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Olha o que o texto está dizendo. O que foi escrito, escrito aonde, irmão? Na Bíblia, na palavra de Deus. Foi escrito para quê? Para o nosso ensino. Para que pela paciência e consolação das Escrituras, ó que forte isso aqui, para que pela paciência, ou seja, as coisas de Deus não é a moda, vão-se embora, as coisas de Deus não é a moda, tem que acontecer, e não é, as coisas de Deus não é assim, mas que pela paciência e pela consolação, pela consolação das Escrituras, nós possamos ter esperança. Né? Ainda ontem eu ministrava e falava sobre esperança na igreja. É algo que nos move, algo que está dentro de nós. E essa esperança a gente só consegue alcançar quando a gente está firmado aonde? Na palavra. A gente sabe que a ansiedade hoje é um mal que tem permeado, inclusive dentro da igreja, e atinge muitas das vezes muitos de nós. Mas se nós formos olhar à luz da Bíblia, muitas das vezes isso acontece porque nos falta a palavra. Porque a palavra de Deus, ela não é vazia. A palavra de Deus, ela não é pura. A palavra não é pura no sentido de não ter nada, né? A palavra de Deus, ela sempre vem carregada com 3 vertentes. Para que serve? Primeiro, a palavra de Deus, ela pode te consolar. Estou muito triste, ela vai te consolar. A palavra de Deus, ela vai te exortar. E estou pisando fora da faixa. Então, a palavra de Deus vai te exortar, ela tem exortação. E a palavra de Deus, junto na consolação e na exortação, ela vai edificar a nossa vida. São as 3 coisas que a palavra de Deus vai produzir em nós: consolação, exortação e edificação. Anote isso aí, que isso é importante. O que a palavra de Deus produz em nós? Exortação, consolação e edificação. Ela consola, ela exorta, mas ou consolando ou exortando, ela está edificando a nossa vida. Isso que a palavra produz sobre a nossa vida, né? E outra coisa, a palavra de Deus, ela serve para revelar em nós Cristo Jesus. A Bíblia é o que vocês vão começar a ter, e algo até importante aqui, eu lembrei aqui, a gente tem que começar a entender, vocês que estão aqui, a gente que está nesse estudo aqui, que nós vamos, né, o nível que eu vou falar com vocês aqui não é o mesmo nível que geralmente a gente fala na igreja.
né? Porque às vezes na igreja a gente tem que falar numa linguagem mais simples, porque tem muita gente que não tem a capacidade, ou talvez no momento o intelecto, de ir além naquilo que a gente vai falar. Então, com vocês, a gente vai estar falando, repetir o quê? Qual parte? A gente vai estar falando de uma forma mais afunda, mais direta, tá bom? Sobre a consolação, é isso? Dá para falar? A palavra de Deus exorta, consola e edifica. Consolando, exortando, ela vai edificar a nossa vida. Beleza? E como eu disse a vocês, a palavra de Deus ela é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver Cristo centralizado em todos os textos. Em todos os textos. A gente vai ver Cristo ele sendo canalizado, sendo de uma forma que muitas das vezes para as pessoas são imperceptíveis, mas Cristo está incutido em todos os livros da Bíblia, e mais à frente a gente vai ver alguma coisa sobre isso. Qual a necessidade dos estudos, né, ou de estudar a Bíblia Sagrada? Anota só a referência dos versículos que eu vou te falar aqui. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro, 1 PE, né, para simplificar aí, 1 PE 3,15. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder todos aqueles que vos pedir razão da esperança que é em vós. Traduzindo esse texto de 1 Pedro 3,15, você ser aquele tipo de crente que quando alguém chegar para você, você vai ter uma palavra certa. Você vai saber o que falar para essa pessoa. Por quê? Porque você conhece a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, irmão, fica mais fácil tu falar com alguém. Talvez com muitos de vocês aqui, alguém já conversou dessa forma. Você chega para a pessoa cheio de problema. Ah, pastor, eu estou assim, eu estou assado. E alguém chega para você e fala assim, irmão, mas aqui a palavra de Deus diz assim, 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 e aquilo vem no teu coração, te dá aquele refrigério, tu fala, é mesmo. Né? Às vezes até coisa que você sabe, mas aquilo vem no teu coração e te lembra que você realmente tem um Deus que é poderoso, que guarda a tua vida, que te ajuda, que te fortalece e que te abençoa. Então a palavra de Deus, ela serve também para isso, na vida de cada um de nós, para que a gente tenha a palavra certa sobre a vida de alguém. 2 Timóteo, anote aí a referência para vocês depois lerem aí. 2 Timóteo 2,15. Esse é um texto dos mais conhecidos quando se há consagração de obreiros, que é: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? A Bíblia. Obreiro, é por isso que na maioria das igrejas, né, que a gente conhece, eu falo na maioria porque existe algumas igrejas aí que, né, que passa batido. Mas na grande maioria das igrejas, o cara, para ser obreiro, para ser principalmente pastor, né, vamos elevar um pouco o nível, ele precisa ter, no mínimo, um curso, um seminário, para conhecer a palavra de Deus. Como é que o cara quer ser obreiro e não quer conhecer a palavra de Deus? Né? Como é que o cara quer ser alguém que vai manejar a palavra de Deus, quer pregar no púlpito, quer falar, ou seja lá o que for, e não quer conhecer a palavra de Deus? É impossível, não tem como. Então, tem que conhecer a palavra de Deus. Outro texto, anota aí, Isaías 34, verso 16. Isaías 34, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: buscai no livro do Senhor. Naquele tempo não tinha Bíblia ainda, né, gente? Vale ressaltar aqui, no tempo de Isaías não tinha Bíblia, mas já tinha alguns textos que haviam sido escritos antes dele, e depois, mais para frente, a gente vai ver sobre isso. Mas ele diz: buscai no livro do Senhor e lede. Ou seja, a Bíblia, irmão, não é só para ter. A Bíblia é para ler, a gente precisa ler.
porque nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma e nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo ajuntou. Esse texto é um texto futurístico. A gente vai ver que no Antigo Testamento, alguém que falou claramente de Jesus Cristo foi o profeta Isaías. Né? O profeta Isaías, ele fala sobre o Cristo messiânico, fala sobre o Messias, né? Aquele que foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos dava paz estava sobre ele. Quando Isaías fala isso, ele estava falando de Jesus, ele estava falando de algo futuro que estava há cerca de 800 anos ainda de acontecer, mas ele já estava sendo inspirado por quem? Por Deus, para escrever e falar acerca desse assunto. E é por isso que ele fala: buscai no livro do Senhor e lede, ou seja, ler, conhecer, aprender. É importante o cristão ter essa intimidade, né? Por mais que hoje, como disse a você, a gente use isso aqui, é importante a gente saber usar isso aqui também, essa ferramenta é importantíssimo para que a gente possa crescer em Deus. E segundo, Salmo 119, 130. Salmos 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece. Ó, que coisa forte. A revelação da tua palavra esclarece. Quando você compreende a revelação da palavra de Deus, ela esclarece na tua mente tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que precisa ser esclarecido. E olha como é forte o texto, que ele termina dizendo assim: e dá entendimento aos simples. E aí que a gente observa, talvez você tenha conhecido alguém assim. O cara não sabia ler direito, não sabia escrever direito, mas tu sentava para conversar com ele, era um poço de sabedoria e conhecimento, não é verdade? Você já conheceu alguém assim? É exatamente isso, irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus, ele dá esse esclarecimento. A palavra de Deus dá essa profundidade, né, para a nossa vida, para cada um de nós. E a gente precisa estar aprofundado nisso. Por que nós devemos estudar a Bíblia? Por quê? Primeiro, porque é o único manual de vida que nós temos. A nossa regra de fé não está firmada no livro de White, né? Como os Testemunhos de Jeová, ou de Mormon, não, pelo Anjo Moroni, não, nada disso, como os mormons. O nosso manual de vida está aqui, ó, simplesmente, unicamente na palavra de Deus. É aqui, ó. O crente, ele quando nós levantamos um dia nossa mão, Senhor, eu quero te aceitar como Salvador. Para quê? Primeiro, para ser salvo, para ir para o céu, né? Essa é a nossa meta maior, é ir para o céu, é alcançar a plenitude da eternidade com Deus. Sendo que, se nós não estivermos enquadrados na palavra de Deus, a possibilidade da gente não ser salvo é gigantesca. É por isso que tem muita gente que se simpatiza com o evangelho. Você já viu? Ah, ele gosta do louvor, ele gosta de ir na igreja, ele gosta até de levantar a mão, de adorar. Mas fala para ele seguir isso aqui. Ele quer? Não quer. Por quê? É fácil? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Seguir a palavra de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus, não é fácil, mas é o nosso manual de vida. Quer ter êxito? Quer alcançar as bênçãos do Senhor? Ande na palavra. Ande na palavra de Deus. Ah, pastor, mas é tão difícil. É, irmão, não é fácil mesmo, não. Mas não é impossível. A gente precisa querer, a gente precisa desejar. É por isso que, quando nós decidimos estar com Cristo, nós precisamos decidir também conhecer a palavra de Deus. É por isso que aí volta no que a gente falou no começo. Como é você olhar para um crente que não conhece a palavra de Deus? Você é crente, irmão? Sou crente. Então me ajuda aqui. Ah, não, mas eu não sei, não. Não é que tem muita gente que tem até vergonha, mas você não pode deixar que a certeza
certeza que você tem no teu coração seja maior do que a tua vergonha, irmão. Se aparecer, por exemplo, hoje, alguém precisando de uma palavra de Deus, o que você vai fazer? Você vai chamar o teu pastor para falar da palavra de Deus para essa pessoa, de repente a pessoa está vivendo o último instante da vida dela, ou você vai executar o que você conhece e sabe sobre a vida dela? É o que você tem que fazer. E para fazer isso, voltamos lá, tem que conhecer a palavra de Deus. Beleza? Segunda coisa, por que a gente tem que comer a Bíblia, literalmente, né? A palavra de Deus, porque ela alimenta a nossa alma. A Bíblia alimenta a nossa alma. Isso aí você pode anotar aí, ó. A Bíblia alimenta a nossa alma. Não há dúvida nenhuma, irmão, de que a palavra de Deus, ela proporciona na nossa vida nutrição, crescimento espiritual, crescimento em Deus. É indispensável o nosso corpo humano, é indispensável sobre ele a alimentação, né? Tem a irmã Érica, que trabalha na área da saúde aí, e sabe que o nosso corpo ele precisa se alimentar. Para de se alimentar, você vê o que vai acontecer com você. Vai começar fraco, vai emagrecer, daqui a pouco as enfermidades vão começar a vir sobre a sua vida, e aí já era, irmão. E na nossa vida espiritual não é diferente. A gente precisa alimentar a nossa alma. E a Bíblia diz que a nossa fé, ela é alimentada de quê? De louvor? Sim ou não? Quem concorda? Eu tive que fechar a janela aqui para ler o estudo aqui. Aí eu não estou vendo todo mundo junto, mas eu queria ver a cara de todo mundo aqui. Mas, enfim, não tem como, irmão. Agora eu consegui abrir mais um pouquinho aqui. A gente precisa ter a nossa fé alimentada por quê? Pelo quê, irmã Regiane? Arrisca dizer? Nossa fé é alimentada por Deus. Por Deus. E alimentada principalmente por isso aqui, ó. Pela Bíblia. palavra. O que diz a palavra do Senhor? Pode fechar aí teu áudio. O que diz a palavra do Senhor? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Legal, todo mundo falando, todo mundo fechado. Fala, John Lennon, tu que abriu. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, aí, varão. Exatamente. Então, meu irmão, olha só como é que isso aqui é forte, irmão. Olha como isso é forte. Oração é importante, mas a oração não fortalece fé. A oração serve para outra coisa. É como um remédio. Cada remédio serve para uma área específica. Agora, quando se fala sobre fé, a única coisa que é capaz de aumentar a nossa fé é através da palavra de Deus, ouvir a palavra. Você pode subir 500 montes, pode subir, irmão, e orar 1000 horas por dia. Mas o que vai aumentar a tua fé é a palavra de Deus. Embora a fé acompanhada da palavra de Deus e da oração torna um crente poderoso no Senhor. Porque o crente que lê a palavra e o crente que ora, meu irmão, o diabo não para na frente, né? Não para na frente. Talvez muitos de vocês que estão aí já experimentaram na vida de vocês esses momentos. O momento de oração, o momento de busca e o momento de palavra de Deus. E como isso é maravilhoso, irmão, e como isso fortalece a nossa alma, como isso fortalece o nosso coração. E a gente precisa entender isso. Eu preciso alimentar-me da palavra de Deus. Jesus ele vai dizer em Mateus 4:4 da seguinte maneira, ó, está escrito, ele falando para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então, assim, comer é importante, mas não é só de pão que o homem vai viver, não. Por quê? Porque ele precisa da minha palavra para sobreviver. Algo, irmãos, uma das primeiras coisas que eu particularmente aprendi no seminário. Por que isso tudo acontece? Porque todo ser humano
ele tem um vazio no seu coração que só Deus é capaz de preencher. Só Deus, irmão. Tu pode ter dinheiro, tu pode ter o que tu quiser, mas se você não tiver Deus, tá faltando. Aí é por isso que você vê milionários se matando, gente que tem. Aí a gente fala assim: nossa, mas fulano tinha tudo, família dele tão bonita, família dela tão bonita, ela fez isso, pois é, fez. O que está faltando? Olha direitinho, para ver se não é Deus que está faltando no coração dessa pessoa. Então, a palavra de Deus, ela nos fortalece em tudo isso. Jeremias 15, 16, o Jeremias, quando ele vai falar sobre isso, ele diz assim, ó, achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram como gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. 1 Pedro 2:2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha que forte, como uma criança precisa de leite, gente. Leite para se alimentar. Os primeiros 6 meses de vida, Érica, o que tem que dar para a criança? Abre aí teu microfone e fala para todo mundo. Repete de novo, pastor. Os primeiros 6 meses de vida, o que tem que ser dado para um bebê recém-nascido? Leite materno. Pode dar feijoada para ele? Não. Se der, o que acontece? Ele vai morrer, né? Exatamente, obrigado. Exatamente. A gente, diante de Deus, a gente precisa entender isso, né? A gente vai se alimentar do leitezinho, como diz ali 2 Pedro, vai se alimentar do leitezinho, mas daqui a pouco, quando passar esse período de 6 meses que a criança tem, né? Você vai começar a se alimentar o quê? De um negocinho mais forte, uma papinhazinha, uma frutinha amassadinha, não é assim que acontece com as crianças? Daqui a pouco, aí sim, aí tá comendo feijoada, rabada, como é que é? Sei lá o que, com agrião, e aí vai, por aí vai, né, irmão? E, inclusive, se quiser qualquer dia fazer, chamar nós para almoçar, aí nós vamos também, né, em qualquer lugar. Não, Eduardo? Eduardo está fazendo assim. E vai ser uma bênção. Então, a gente precisa entender que a nossa fé precisa ser fortalecida através da palavra de Deus. Terceira coisa, a palavra de Deus, ela é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa também para falar conosco. É ele que intervém em nós e sobre nós, e até direto com o Pai, com gemidos inexprimíveis, quando a gente não consegue falar. Aí entra o que eu disse para vocês lá no começo, né? Quando você, irmão, for estudar a palavra de Deus, você precisa o quê? Orar. Pedir, Espírito Santo, me ajuda a compreender. Por quê? Porque quando você for ler, aquilo que te for obscuro ou que você não conseguir compreender, Deus vai te dar, através do Espírito Santo, um toque. Você vai sentir o Espírito Santo. Se eu perguntasse para alguns aqui, talvez alguns responderiam, falariam. E quem ainda não passou por essa experiência, tenha certeza que você vai passar, né, estando na presença de Deus. Aquele tempo que você está sozinho na sua casa e, de repente, você começa a lembrar de uma mensagem, uma palavra, ou, de repente, né, você vai lá até lá na caixinha de promessa. Eu não gosto muito de caixinha de promessa, não, gente. Mas, assim, tem gente que gosta, né? Vai lá, porque ali só tem promessa, então só vai ter bênção ali dentro, né? Mas aí você vai lá, há quem diga, né, que caixinha de promessa é a Bíblia de preguiçoso, né? Não quer ler muita coisa, vai lá, pega Deus é contigo e vai dar tudo certo. Mas Deus pode falar assim também, porque a palavra é dele, né? Ele age da forma que ele quiser agir. E quando a pessoa vai lá e pega e lê aquilo, aí você sente no teu coração aquele quentinho do Espírito Santo, você sente, né, o abraço de Deus sobre a sua vida. Isso por quê? Por causa da palavra de Deus, a palavra que vem através também do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E isso é muito importante para nós. Existe um requisito primordial para Deus ele responder às nossas orações. E para a gente ser respondido por Deus,
a gente precisa estar completamente imbuídos na sua palavra, ou seja, dentro da palavra de Deus. É aí que entra a razão de muitas pessoas orarem e não serem respondidos pelo Senhor. Por quê? Oram de qualquer maneira. Sabe o que Isaías vai dizer? Agora eu não lembro exatamente, acho que Isaías 59, se não me engano, né? Que eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Porém, aí tem gente que só lê até aqui, né? Irmão, Deus está aqui, a mão está estendida, o ouvido está ouvindo, mas só que o texto vai dizer, porém, as vossas iniquidades fazem divisão entre Deus e vocês. Aí tem gente que ora. Ah, Deus não me responde. Ah, Deus não fala comigo. Ô, irmão, então dá uma olhadinha ao teu redor aí para ver se está tudo em dia, né? Porque Deus, ele fala com aqueles que têm compromisso com ele, com a sua palavra. Deus ama a todos incondicionalmente. E o que Deus deu a todos de graça, alguém se arrisca a dizer? Diogo, se arrisca a dizer o que Deus deu para todo mundo de graça? Não precisa fazer nada para ter, só uma coisinha. Só confessar ele. Se arrisca, Diogo? Não, né? Salvação. Salvação. Aí, varão, tá ligado? Salvação. Salvação, meu irmão, tu não precisa fazer nada a não ser confessar. Levantou tua mão, confessou, você tem a salvação de Deus sobre a sua vida. E aí, depois, numa outra oportunidade, a gente vai, né, até entrar nesse embate. Salvação. Salvação é uma vez só, uma vez salvo, salvo para sempre e tal. Existe dentro, né, em torno de nós esse tipo de pensamento. Isso aí a gente vai falar mais para frente. Mas tem uma coisa que Deus exige renúncia. Alguém se arrisca a dizer o que é? Vamos lá, para a gente não perder tempo. Unção. Quer ser ungido? Não basta só mesmo dizer eu quero, como salvação. Salvação tu pode dizer, quer ser salvo? Você pode dizer eu quero ser salvo. Vai ser salvo. Deus deu para todos deliberadamente, para quem quiser. Agora, quer ser ungido? Você tem que estar na palavra, ó. Aí você tem que pagar preço. Aí sim você tem que subir monte. Aí sim você tem que renunciar ao mundo. Aí sim você tem que renunciar às coisas do mundo. Para quê? Para ser ungido. Para quando você orar, o diabo bater em retirada. Para quando você clamar, né, o enfermo ser curado para a glória de Deus. Isso aí denota sobre a nossa vida o quê? Intimidade. Só pode ter comunhão com Deus quem tem intimidade. E só tem intimidade com Deus quem conhece Deus. E como a gente conhece Deus? Através da sua palavra. Através da palavra de Deus. Olha como a Bíblia ela é importante para a gente, né? Como a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é importante. Então, para a gente encerrar esse ciclo aqui, vocês precisam entender que a Bíblia, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é o que nos norteia, é o que nos dá a direção, é o que nós precisamos executar na nossa vida, se assim eu posso dizer, né? Fazendo a vontade de Deus, fazendo o querer do Senhor, fazendo aquilo que Ele tem sobre nós e cumprindo cada trecho da palavra de Deus para que a gente possa alcançar as suas bênçãos. Aí a gente vai para o segundo tópico. Hoje nós vamos ter 3 tópicos, tá, gente? Vamos para o segundo tópico, que é a razão da necessidade das Escrituras. Né? Continuando, na verdade. Porque ela enriquece espiritualmente a nossa vida. Só recapitulando, então, aqui, ó. Primeiro, é o nosso único manual de vida. Segundo, alimenta a nossa alma. Vocês estão anotando aí? Posso continuar? Terceiro, é o instrumento que o Espírito Santo usa. Quarto, agora, enriquece espiritualmente a nossa vida. Essa riqueza,
ela provém da revelação do Espírito, primeiramente. Efésios 1:17 diz assim, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Isso, conhecer, é enriquecimento. Você já parou para observar que as pessoas mais prósperas são as pessoas mais inteligentes dentro da sua área? Cada um tem uma área, um na área da beleza, o outro na área da medicina, o outro na área, enfim, tantas áreas, né, que a gente poderia falar aqui, mas geralmente precisa ter um mínimo de conhecimento, de entendimento. E espiritualmente é a mesma coisa, sabe? Você precisa ter esse nível de conhecimento com Deus. A gente sabe que existem muitas pessoas que abandonam a palavra de Deus para fazer suas próprias vontades e da forma que querem fazer, sendo que a palavra de Deus, ela não pode ser seguida desregradamente, da forma que eu quero. Eu pego um pedacinho que eu quero e o pedacinho que eu não quero eu largo para lá. Não deve ser dessa forma. A gente precisa estar focado em Deus, na palavra do Senhor, entendendo que ela nos enriquece, ela aumenta, né, a nossa fé, nos faz crescer, nos faz ir avante, e sobre ela nós devemos estar guardados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por aquilo que ele tem para cada um de nós. Nós devemos procurar, aparecendo a mensagem aqui, Dara saiu? É isso? Ela saiu? Saiu, né? Depois manda mensagem para ela aí, alguém, Diogo, de repente, para ver se aconteceu alguma coisa. Só para a gente não precisar ficar parando aqui. Então, nós devemos procurar entender a Bíblia, né, e aquilo que ela tem para cada um de nós, e só assim, irmãos, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir vencer, romper. Como eu disse para você lá no começo, o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em graça e em sabedoria. Crescia em graça e em sabedoria. Então, nós precisamos ter também na nossa vida esse mesmo sentimento de crescer em graça, oração, jejum, busca a Deus, mas crescer também em sabedoria. Isso é importante. Um renomado expositor cristão, ele informa que há 32 mil, olha que coisa tremenda, isso aí, a título de curiosidade, se quiser anotar, é importante. A Bíblia, ela contém 32 mil promessas em toda a Bíblia. 32 mil promessas. 32 é muita promessa, né, irmão? E tem gente querendo desistir da fé. Tem gente querendo abandonar a fé. E tem 32 mil promessas. Não é possível que pelo menos umas 100 dessa não dá para uma pessoa, né? Mas sempre tem alguém que não vai estar satisfeito. Isso é para você ver como a Bíblia ela é rica, como a Bíblia ela é poderosa, como a Bíblia ela é maravilhosa. Irmão, a Bíblia não falta nada, a Bíblia tem tudo. Você já deve ter ouvido essa expressão, a Bíblia tem resposta para tudo, e essa afirmação é verdade. A Bíblia ela vai falar sobre a tua vida sentimental, a Bíblia ela vai falar sobre tua vida profissional, a Bíblia ela vai falar sobre tua vida espiritual, a Bíblia vai falar sobre tudo, irmão, sobre tudo. Nós precisamos estar com a palavra de Deus entranhada no nosso coração, entranhada na nossa vida, para receber até essas promessas, porque às vezes a gente não recebe as promessas porque a gente não está com a palavra devidamente entranhada na nossa vida, não é verdade? E aí a gente vai perdendo todas as bênçãos que ela tem. A Bíblia é a melhor diretriz de conduta humana. Quer ser e quer ter a bênção de Deus sobre a tua vida, então esteja firmado na palavra do Senhor.
Quando a gente está firmado na palavra do Senhor, a gente tem uma conduta humana diferenciada. A Bíblia é formadora de caráter. E as pessoas que seguem a Bíblia de uma forma correta são pessoas de caráter, pessoas corretas, pessoas com princípios, pessoas que dão valor à vida, pessoas que têm a orientação do Espírito Santo de Deus. A falta de orientação espiritual correta e pronta é porque não tem o conhecimento da palavra de Deus, né? E isso é dado mais às pessoas que não são ou que são novos convertidos, né? Que estão chegando, às vezes, ainda não conhecem, tem muitas práticas do mundo, né, que precisam ser arrancadas da sua vida para que ela possa alcançar as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. E essa bênção só vai chegar se a gente tiver um conhecimento da palavra. Eu tenho certeza que se eu perguntasse, né, para alguns de vocês como era a vida de vocês no princípio da caminhada com Deus e como é hoje, hoje você é uma pessoa talvez muito mais madura, muito mais sensata. Hoje você talvez é uma pessoa muito mais confiante em Deus, mesmo em meio às circunstâncias de vida, né? Por quê? Porque você sabe que, apesar de seus problemas, existe um Deus que é poderoso para fazer milagre acontecer. Ontem eu falava com o Rafael, com o Diogo, quando a gente orava lá no quarto de guerra, e eu disse assim, sabe qual é a minha maior alegria, ou qual vai ser a minha maior alegria? É poder olhar daqui um ano e pouco, né, aos que chegarem no final, olhar para vocês e ver que vocês melhoraram. Não são mais as pessoas que são hoje. São pessoas melhores. Por quê? Porque esse estudo agregou conhecimento, entendimento, né? Agregou a vocês um direcionamento. E isso que é bacana, é olhar para vocês e ver que vocês já vão saber falar alguma coisa correlacionado, por exemplo, a quando o testemunho de Jeová bater na tua porta. Hoje tem muita gente que corre, nem atende. Testemunho de Jeová chega na porta e fecha a janela. Não, vamos ficar quietinho, manda as crianças calar a boca, né? Fica quieto, não vão sair lá fora, não. Por quê? Porque não sabe, a gente não sabe falar, a gente não sabe debater. Mas quando você conhece a palavra de Deus, fica mais difícil esses tipos de coisas acontecerem com a gente, né? E assim a gente vai seguindo. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Quando Deus ele se revela à humanidade, e quando isso acontece, né, em sua plenitude, Deus está se revelando. Como nós conheceríamos a Deus se não fosse através da sua própria palavra? Como? Talvez, se fosse o propósito dele, ele poderia falar de outra forma, mas a forma que ele escolheu foi de utilizar a Bíblia. Eu estou dando essa pincelada, gente, que é muito importante da gente saber sobre a Bíblia, né? E isso aqui a gente não pode abrir mão, porque é algo que vai nos nortear. Daqui a pouco nós vamos começar aí nos assuntos polêmicos, né? Nas coisas mais profundas. Agora nós estamos só na beirinha da praia, só pegando as marolinhas, né? As ondinhas, para a gente já começar a mergulhar. Tudo o que Deus tem para o homem e dele requer, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus, quanto à sua redenção, quanto à sua conduta cristã, quanto à sua felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Tudo que o homem tem que fazer é tomar o livro, apropriar-se dele pela fé, entender e compreender a palavra de Deus, porque o seu real intérprete, que é o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, nos instruindo e nos ensinando através da fé acerca de Jesus. E aqui vai uma frase, para tu postar no teu Instagram, tá? Para tu botar lá no teu, fazer aquela postagem bonita. Anota aí a frase que eu vou falar para vocês, que essa frase é bonita. Não é só bonita, ela é verdadeira, né? O homem deve ler a Bíblia para ser sábio. Vírgula. Crer na Bíblia para ser salvo.
e praticar a Bíblia para ser santo. Olha que forte. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Vê se isso não é uma verdade que a gente precisa fazer se cumprir na nossa vida. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Na nossa vida cristã, no trabalho do Senhor em geral, o Espírito Santo, ele só poderá nos lembrar de alguma coisa se nós tivermos estudado. Sabe, gente? Não adianta amanhã ou depois a gente querer que o Espírito Santo nos lembre de alguma coisa se nós não tivermos aprendido, se a gente não tiver nos dedicado a entender, a compreender a palavra de Deus. É possível alguém ser lembrado de alguma coisa que sabe, né? Agora, até mesmo na Bíblia. Agora, é impossível alguém que não estudou ser lembrado de alguma coisa que não conhece. Se eu perguntasse, por exemplo, a alguns de vocês aqui acerca de, sei lá, de determinada profissão, muitos aqui, né, sei lá, vamos falar uma profissão aqui, de repente a profissão de, sei lá, irmão, me ajuda aí, qual profissão? Uma profissão diferente aí. Se eu falar motorista, só aqui tem uns 10, né? Olha lá. Eduardo só fica assim, ó, fazendo mímica, Varão. Eduardo tá comendo estudo todo. Meu Deus, tá gravado, né, Varão? Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, gente. Uma profissão, sei lá, engenheiro mecânico, né? Pedreiro, ou pedreiro também. Mas vamos falar em engenheiro mecânico. Piloto de avião. Piloto de avião, irmão. Tem Cuidador de idoso. Cuidador aí, ó, começou a sair. Isso aí, exatamente. Só pode ter o conhecimento de fazer, por exemplo, cuidador de idoso com alguém, uma manobra, alguma coisa que tenha que fazer, quem conhece, quem sabe. Se botar eu para fazer, não vou saber nem pegar, nem tirar da cama, né? Nem ajudar. Ou se quiser botar, de repente, o Arthur para pilotar um avião, vai pilotar, irmão? Sangue de Jesus tem poder, não vai dar certo, né? Vamos botar Diogo aqui para poder, né, fazer todos os cálculos matemáticos daquilo que é necessário para montar um motor, para fazer um motor. Vai conseguir? Talvez não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Porque não estudou para isso. Agora, se tivesse estudado, se colocar um caminhão na mão de vocês, o que vocês vão fazer? Vai dirigir, Diogo? Vai dirigir. Se colocar um caminhão na tua mão, Eduardo, falar, ó, tu tem que ir lá no Paraná e voltar. Tu vai voltar? Porque tu sabe, exatamente. Se tiver que fazer uma manobra, né, cuidando de um idoso, por exemplo, né? Érica, vai conseguir fazer? Sim. Com certeza. Por quê? Porque conhece, porque sabe, né? Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. Como Deus ele vai agir na vida de alguém se você não conhece, se você não sabe, se você não sabe manusear? Essa é a importância, gente, da gente ter o entendimento de que quando a gente estuda a palavra de Deus, é para amanhã a gente ter autoridade, né? Não é para ser melhor do que ninguém, mas é para dizer, ó, isso aí eu conheço. Na palavra de Deus diz isso. A pessoa vai olhar para você e vai até falar assim, caramba, que benção, né? Irmão, eu queria ser igual tu, assim, conhecer a palavra de Deus e tal. E que orgulho que vai ser, né? O orgulho no bom sentido, né? Orgulho de felicidade, de alegria, de ver como Deus ele tem usado a vida de vocês para poder fazer parte desse grande projeto e daquilo que o Senhor ele tem para a vida de cada um de vocês. Então, aprendam a Bíblia, leiam a Bíblia, pratiquem a Bíblia do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa crescer espiritualmente, ter o Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus. Isso
nos conduz a algo poderoso. Sabe por quê, gente? Olha só que coisa forte. Se a gente tem o Espírito Santo, mas não conhece a palavra de Deus, o que a gente vai se tornar? Alguém se arrisca a dizer? Cadê Josemar? Saiu da minha tela. Fala alguma coisa aí, Josemar. Deixa eu ouvir tua voz. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, mas não conhece a palavra de Deus, isso gera o quê? É uma falta, né? Um vazio. Vai ficar faltando alguma coisa, né? É uma falta, é um vazio. E sabe o que isso vai criar? Um fanático. É um cara que vai olhar para você e para mim, quando a gente, né, tiver enfermo, pegar um resfriado, vai dizer assim, meu irmão, tu pegou resfriado porque tu não está orando. Ó, tu pegou resfriado, ó, tu tá enfermo porque tá faltando é pecado, né? Que isso? Fanatismo. E às vezes não, irmão, é a imunidade do irmão que é baixinha mesmo, né? Precisa tomar um remedinho, tem que ir no médico, né? Tem que ir no médico. Até um tempo atrás, eu que sou um pouco mais antigo de igreja, tinha que ouvir pessoas dizer que problemas psicológicos isso era demônio. É demônio. Isso é coisa de demônio. Sabe o que é isso? Fanatismo. E hoje a gente entende que são problemas o quê? Que precisam ser acompanhados por psicólogos, psiquiatras, pessoas que entendem da situação. Porque a nossa mente, como o nosso corpo, em geral, ele precisa ser cuidado. E se não for cuidado, a chance de nós colapsarmos a nossa mente é grande. Né? Quantas pessoas que praticam atrocidades contra o seu próprio corpo, contra a sua própria vida, por quê? Porque colapsou a sua mente. Então a gente precisa conhecer, a gente precisa ter o conhecimento e entender que ter o Espírito Santo sem o conhecimento, ter o Espírito Santo sem o conhecimento, vai nos tornar alguém fanático. Tudo é demônio, tudo é o diabo, sabe? A gente dá até um palanque para o diabo. As pessoas que são assim dão um palanque para o diabo, que é tudo diabo, tudo é demônio. E não é assim, irmão. Às vezes é a palavra, ó. Palavra que precisa ter, que nós precisamos ter, que cada um de nós precisamos proporcionar sobre a nossa vida. Para quê? Para não nos tornarmos fanáticos, pessoas fanáticas. Eu fiz uma pergunta ontem, né, para Diogo e Rafael, que a gente teve um tempinho para conversar no final do culto, e a minha pergunta, né, e eu vou até perguntar, Eduardo, quer falar? Eu li uma frase um tempo atrás que fala exatamente assim: a religiosidade mata o cristão. Exatamente. Ser religioso, só por ser religioso, meu irmão, não te leva a lugar algum. Não te leva a lugar algum. Quer ver? Eu perguntei ontem para Diogo e Rafael, a gente conversando, a gente teve esse tempo, e eu vou fazer a mesma pergunta para John Lennon aqui. Abre teu microfone aí, John Lennon. Jogar futebol é pecado? Não, na minha opinião. Por que que não, na tua opinião? Porque isso não me leva a pecar. Mas tu sabia... Ou não seja um pecado, aparentemente. Tô até com medo de afirmar 100%. Não vou falar que né? Vai que o cara sai na Bíblia com um troço falando que jogar futebol é pecado. Pai que, né? Não sei. Assistir televisão é pecado, John Lennon? Depende muito do que você vai ver, né? Jornal Nacional, pode ser. Da Globo? Pecado. Ou para quem não gosta de assistir Globo, jornal da SBT. Ah, cara, eu acho que tá buscando informação, independente do que for. Isso Então. automaticamente não seria um pecado, é onde entra o que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Aí agora eu vou fazer uma pergunta aqui para Rafael, né? Tu pode fechar o teu aí, John Lennon, para não confundir. Rafael, tu já ouviu dizer que
assistir televisão é pecado? Já ouvi dizer. E você acha que é pecado? Não, Você já ouviu alguém dizer que jogar futebol é pecado? já. E tu Várias acha que é vezes. pecado? Não. E por que que a gente ouve, obrigado, Rafael, por que que a gente ouve muitas pessoas dizer que assistir televisão é pecado e que jogar futebol é pecado e a gente não compreende isso como pecado? Por mim, eu tenho uma resposta. Tem que botar no computador para carregar aqui. Eu tenho uma resposta. Sabe por quê? Religiosidade, fanatismo. Eu sou do tempo, meu irmão, que tinha gente que não podia assistir televisão, mas tinha uma televisãozinha guardada dentro do armário. Né? Guardadinha lá, irmão. Um armário tipo esse aqui que tá aqui atrás, aqui, ó. As visitas iam lá, o cara, blau, fechava a porta. E o irmão não tem televisão, não. O irmão é crente mesmo. As visitas saíam, o cara ia lá só abrir a portinha para assistir televisão. Hã? Eu sou do tempo, irmão. Eu sou do tempo que eu digo, porque o meu pai falava. Hoje diz que pai é o cavalo. Não, como é que é? É o cavalo. Agora eu esqueci, né? Não, filho, neto, enfim, é tipo assim, o neto, ele consegue amansar o vô, que era brabo com o pai, mais ou menos um negócio desse aí, né? O que que acontece? Meu pai, meu irmão, não deixava jogar futebol, não, tu sabia disso? Por causa de igreja, por causa de igreja. Uma vez eu fui num campinho perto da minha casa lá, e ia lá com a molecada na rua, devia ter uns 12 anos, mais ou menos. A molecada na rua brincando, jogando bola. Blá, blá. Daqui a pouco eu olho do ladinho quem tá lá de braço cruzado assim, me olhando. Lá de longe. Não precisou falar nada, John Lennon. Eu, fui saindo devagarinho pro cantinho, tal. Peguei, tinha uma croizinha pequenininha, montei na croizinha, fui embora para casa. Meu irmão, cheguei em casa, mas meu pai me deu uma coça, que eu, lombo cantor. E aí, irmão, hoje em dia eu fico vendo meu pai jogando bola com meu filho. Olha só que coisa, né? Esse dia eu falei com ele, rapaz, nem parece aquele que um dia me pegou aí, né? Me deu uma coça por causa de bola, agora está jogando bola, comprando bola pro neto. Ele as coisas mudam, né? As coisas mudam, as coisas mudam. Mas isso, gente, é porque naquele tempo, para as pessoas, isso era o quê? Pecado. Pecado. Crente não pode jogar bola, crente não pode assistir televisão, crente não pode isso, crente não pode isso. Era tanta coisa que crente não podia que era até difícil ser crente mesmo. Né? Era uma coisa quase que impossível. Tinha gente que falava assim, eu nunca vou conseguir ser crente. Como é que eu vou ser crente? Por quê? Porque colocavam em Deus e na sua palavra um peso tão grande que era pesado ser crente. Né? Não era nem difícil, era pesado você ser servo do Senhor, era uma coisa complicada de você ser. Só que a palavra de Deus torna isso leve. Por quê? Onde está escrito na Bíblia, irmão, que televisão é pecado? Onde está escrito na Bíblia que futebol é pecado? Tem? Né? Eu até desafiei, falei com o Rafael, tem na Bíblia, Rafael, algum lugar que falei que futebol é pecado? Não tem, não tem. Ué, irmão, agora, tem as moderações. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você tem que entender, né? Vai jogar um futebolzinho com os irmãos? Pode jogar, irmão. Agora tu vai xingar igual os outros xingam? Agora tu vai brigar igual os outros brigam? Vai assistir televisão? Quer assistir televisão? Beleza. Mas aí tu vai assistir o que não deve na televisão? Vai assistir Jornal Nacional? Eduardo, anti-Globo, ó. Globo não, né, Varão? SBT pode, né? Record pode, Record de crente, Record pode assistir até novela, irmão. E é exatamente por isso, pessoal, sabe? Porque nós não podemos nos tornar pessoas fanáticas. Amém, irmãos? Ó, a nossa aula ela vai até 9h30, ok? Ok, todo mundo? Beleza. Vamos na última parte do nosso estudo hoje, então. Como estudar a Bíblia?
Como estudar a Bíblia? Bom, a gente já entendeu um pouco que a Bíblia é um livro para não apenas ser lido, né, mas para ser estudado, com, como ela é uma inspiração de Deus, como inspiração de Deus, a Bíblia é um livro singular. Você não encontra nenhum outro livro igual à Bíblia. Não tem outro igual à Bíblia. Não existe nenhum outro livro, por mais bom que seja. Ó, eu conheço os bons autores, sabe? Bons autores brasileiros, internacionais, mas como a Bíblia, não há nenhum. É um livro singular, é um livro único, o qual a gente tem que tirar proveito de tudo que ela pode nos oferecer. E é exatamente com o propósito de extrair o máximo de informações, de bênçãos, de direcionamentos que Deus ele pode dar para a nossa vida. E para o nosso... para acabar. Peraí, gente, que eu vou ligar vou ligar minha carga aqui do notebook. Apareceu uma mensagem aqui que estava quase partindo já. Então, a palavra de Deus, quando a gente vai estudar, a gente precisa passar por 5 passos. 5 passos. 5 passos para estudar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus. Se vocês quiserem anotar aí, anote aí. 5 passos para a gente estudar a palavra de Deus e terminando 5 passos, a gente encerra a nossa aula hoje. 5 passos. Primeiro passo, ler a Bíblia conhecendo seu autor. Ler a Bíblia conhecendo o seu autor. Isso é de grande importância, gente. E é a melhor maneira da gente estudar a Bíblia. Ela é o único livro, olha que forte isso aqui, é o único livro que você pode ler o livro e o autor está do teu lado junto contigo quando você está lendo o livro. Olha que forte isso aí. Você está lendo o livro e o autor está junto contigo ali, te tocando, te abençoando, te ajudando. É o autor de um livro que pode explicá-lo. Por quê? Porque foi ele que fez. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o que acontece? A gente sente o toque de Deus, a gente entende a palavra de Deus, a gente entende aquilo que ele quer falar conosco. Isso não é à toa. Por quê? Porque quando você está lendo, o autor está contigo ali, ó, te tocando, te instruindo, sabe? Te abençoando. A Bíblia é um livro fácil de se ler e, ao mesmo tempo, é um livro difícil de se ler. É um livro simples, mas, ao mesmo tempo, é um livro complexo, né? E não basta a gente ler somente suas palavras, analisarmos suas declarações, e não é isso. É indispensável nós sempre termos a busca de Deus e conhecer Deus, conhecer o Senhor, sabe? Conhecer o que Ele tem para a nossa vida, o que Ele tem para cada um de nós. É preciso a gente amar a Deus, porque quem não ama a Deus de verdade, irmão, não tem paciência, sabe? É muito fácil qualquer um de nós ou qualquer outra pessoa dizer, eu amo Deus. Ama Deus? Beleza. Então dedica 10 minutos do seu tempo diário para Deus. O cara não consegue. Mas ele consegue ficar 1 hora, 2 horas no TikTok, no Instagram, consegue ficar, sei lá quantos minutos. 10 minutos para ele no Instagram não é nada. Não é nada. Pô, nem fiquei no celular hoje, ficou 10 minutos, mas não pode ficar 10 minutos lendo a palavra de Deus, porque é muito tempo. Já percebeu isso? E é exatamente isso. A gente precisa aproveitar que o autor está conosco e a gente sugar o máximo dessa bênção que é a palavra de Deus. Segundo, Eduardo já está dormindo. Ler a Bíblia diariamente. A gente precisa tornar a leitura da palavra de Deus algo diário. Estima-se, olha o que eu vou falar para vocês, estima-se que 90% dos crentes não lê a Bíblia diariamente. Eu não vou nem perguntar aqui se todo mundo lê a Bíblia todo dia, né? Porque cada um aí, ó,
A varou ali diz que lê. Ó, a outra lá também diz que lê. Aí, glória a Deus. Mas não são todos, aí, ó, 3, 4, aí, todo mundo 4. Graças a Deus aqui todo mundo é crente, é o glória. Mas aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Deixa eu ver que tem gente aqui que eu não estou vendo o rostinho. Deixa eu ver. Alguns aqui eu vi. Pois é, né, irmão? A gente precisa, John Lennon, a gente precisa, irmãos, colocar como meta na nossa vida, né? E talvez o momento seja esse, que vocês vão aprender sobre a palavra de Deus, já que vocês vão aprender sobre a palavra de Deus, coloque esse desafio na vida de vocês. Isso tem que ser de cada um, né? Não pode ser uma exigência de alguém, isso tem que vir do teu coração. Eu já li a Bíblia toda 2 vezes. E é muito bom, irmão. Sabe por quê? Porque você consegue entender os cronogramas de tudo que aconteceu, você consegue entender uma palavra, por que está correlacionado o Novo Testamento com o Velho Testamento. Às vezes a gente ouve as pessoas falar, mas a gente não sabe por quê. Ah, não, porque alguém falou, mas aí você vai aprender e entender de fato o porquê elas estão correlacionadas. O que liga um no outro? Ah, agora eu já sei. O que liga aqui, nesse texto aqui de Isaías, o Novo Testamento, é que Isaías está falando sobre Jesus. Você vai conseguindo montar esse quebra-cabeça. E isso é importante. Ler a palavra de Deus, ler toda a palavra de Deus. Como é bom, não é verdade? Quando a gente para ouvir alguém que fala da Bíblia, que tu não fica cansado, que tu fica a noite toda escutando o cara falar, e é uma benção. A gente teve uma vigília na nossa igreja, agora sábado, que foi uma benção, sabe? E eu vou ser sincero, eu com meu olhar humano e crítico, eu não esperava que a mensagem do pregador ia ser tão boa quanto foi. E sabe qual foi a ministração dele, que ele pregou? Ele pregou sobre o filho pródigo, várias anotaçãozinhas que eu vou compartilhar com os homens depois, na nossa reunião de homens, sabe? E falando de filho pródigo, que geralmente filho pródigo a gente logo pensa em gente que está desviada, e gente que está fora de igreja, só que ele falou para crente, para pessoas que estão na casa do Senhor. Olha só como a palavra de Deus ela é multiforme, ela tem várias formas. E é exatamente isso, pessoal. A gente precisa ler a palavra de Deus para que a gente possa compreender aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, se alimentar da palavra do Senhor. A gente não pode ser um crente que vai ler a palavra do Senhor ou conhecer a palavra do Senhor só quando você vai na igreja para ouvir o pastor pregar, quando tem uma escola dominical, quando se participa de uma escola dominical, ou simplesmente num momento desse aqui, que a gente está aqui só por isso, não. Você tem que ser o tipo de crente que durante a semana você vai ter as suas próprias dúvidas, sabe? Por quê? Porque você está lendo, caramba, dúvida no sentido bom, né? De caramba, que coisa interessante isso aqui, hein? Olha só que benção, olha. Não, eu quero aprender mais sobre isso aqui. E isso só vai, irmão, avançar quem conseguir ter essa leitura diária da palavra de Deus. 4º lugar, ler a Bíblia. Pulei um, né? 3º lugar, né? 3º lugar, ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Pastor, não entendi. Como é que é isso? Irmão, vou tentar te explicar. É você ter o maior êxito possível, ter uma atitude correta. Primeiro, estudar a Bíblia como palavra de Deus e não como um livro qualquer. Tem gente que lê a Bíblia como um livro, né? Pega lá, começa a ler, vai lendo, li o livro todo, li a Bíblia toda. O que tu entendeu? Nada, porque só leu. Não adianta nada. Então, você tem que ler a Bíblia de uma forma inteligente, de uma forma consciente. Bíblia não é correria, não, gente. Não adianta, né? Bíblia não é correria. Você precisa ler, você precisa compreender. Se não entender, lê de novo. Eu não entendi. Vou mostrar aqui para vocês. Eu estou com a minha Bíblia de uso, Bíblia Thompson, que eu uso. Estou com a minha Bíblia
Novo Testamento. Isso aqui é só o Novo Testamento na linguagem de hoje. Ó, estou com a minha Bíblia King James, muito boa também. E tem mais Bíblia espalhada aí. Hoje aqui eu só estou com 3, né? Mas por quê? Porque é importante, sabe? Quando eu estava estudando seminário, eu lia na Bíblia convencional, e depois a gente vai aprender sobre cada tradução. Eu lia na Bíblia tradicional, eu não entendia muito. Aí, quando eu pegava a Bíblia na linguagem de hoje, que é a nossa linguagem mais atual, eu lia, eu falava, agora entendi melhor. Entendi mais fácil. Então, você ter e ler de uma forma inteligente é muito importante. E segundo, estudar com o coração voltado. Você precisa fazer devocional. Procure fazer devocional, ler a Bíblia, tira um período do teu dia para ler a palavra do Senhor, para meditar de verdade. Pastor, não posso, minha vida correria. Meu irmão, 10 minutinhos. Tira 10 minutinhos do teu celular e bota 10 minutos na palavra de Deus. Então vai ver, amanhã tu está 1 hora, 2 horas, que você vai querer ficar mais tempo aprendendo e lendo a palavra do Senhor. Olha que coisa tremenda Tiago vai dizer em Tiago 1:21. As riquezas da Bíblia são para os humildes, que temem ao Senhor. As riquezas da Bíblia são para os humildes, que temem ao Senhor. Então você precisa temer, confiar e ler para poder entender, receber e aprender. Quer anotar mais uma frase aí para tu botar no teu Instagram? Anota aí. Quanto maior for a nossa comunhão com Deus, quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos. Você vê um cara que é muito exaltado, meu irmão, pode ter certeza que ele está fora da palavra de Deus. Quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos. Quer outra para tu anotar aí? Anota aí. Pode falar? Olha lá, Rafael. Olha lá, Rafael ali. Vamos lá. Os galhos mais carregados de frutos são os que mais se abaixam. Já parou para perceber isso? Já viu um pé de pocã carregado? Agora você já viu um pé de pocã sem pocã? Os galhos estão lá em cima, altão. Quando enche, aquilo enverga, vai lá embaixo. Os galhos mais carregados de frutos são os que mais se abaixam. Humildade sempre, irmão. Humildade sempre. É preciso a gente ler a Bíblia, sem dúvida, de seu ensino, porque a dúvida, às vezes, ela cega. A dúvida cega o leitor, cega quem está lendo. Então, você não pode ter dúvida. Posso continuar? Quarto, anota aí, quarto. Ler a Bíblia em oração, devagar e meditando. Ler a Bíblia em oração, devagar e meditando. Foi assim que os antigos, né, os nossos antepassados fizeram. Davi, Daniel, né? O caminho, gente, ainda é o mesmo. É o mesmo. É meditar, confiar, acreditar e ter a certeza que a bênção de Deus está sobre nós. Ter uma meditação profunda, confiando em Deus e pedindo a Deus. Em tudo aquilo que a gente já falou, não vou me ater a isso. Tá bom? Quinto e último. Esse eu não vou nem comentar, porque nós já falamos. Ler a Bíblia toda. Anota isso aí para tu não esquecer. E tem outra, tá? Como nós estamos aprendendo aqui, o Espírito Santo nos lembra daquilo que a gente conhece, né? Então agora tu já conhece a vontade de Deus para tua vida. Lê a Bíblia toda. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai ficar te catucando aqui, ó. Eu preciso ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia toda. Mas ler não é por ler, não. É ler para aprender e conhecer mesmo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém, gente? Hoje eu vou dar uma folga a vocês.
para ninguém cansar, né? Mas a gente depois vai precisar correr, tá, gente? Nosso estudo aqui para a gente conseguir estar dentro do cronograma. Ó, próxima aula a gente vai estudar sobre a Bíblia como um livro, né? Como que a Bíblia foi feita? Como é que eram os livros antigos? A gente vai falar sobre papiro, pergaminho, a gente vai falar sobre Septuaginta, a gente vai falar. Ih, tem muita coisa boa aqui para a gente falar. Formação dos dois testamentos, o que é testamento, a divisão da Bíblia, profeta maior, menor, vamos estar falando sobre tudo isso aí, em nome de Jesus. Beleza, galera? Ó, vou mandar aqui para vocês, antes disso, alguém tem alguma dúvida? Não é possível que ninguém quer falar nada. Posso perguntar então? Vou fazer umas perguntas então aqui, hein? Tá todo mundo afiado? Afiado como ferro? O primeiro que eu perguntar é Josimar. É pecado pintar a barba, varão? Amém, pessoal? Então, Aqui, tem alguma dúvida? Então depende vamos da só. tinta. Oi? Depende da tinta que você vai Não, é usar. Grecin 5. Então pode. Pessoal, só recapitulando aqui, antes da gente finalizar, eu vou mandar lá no grupo um questionáriozinho para vocês, tá bom? Vocês têm até sexta-feira para poder responder esse questionário. Para recapitular aqui, nossa aula de hoje foi a razão da necessidade das Escrituras, do estudo das Escrituras. A gente falou da Bíblia como um único manual de vida que alimenta a nossa vida, que é um instrumento que o Espírito Santo usa. Falamos sobre que ela enriquece a nossa vida. Falamos também de como estudar a Bíblia, né? Conhecendo seu autor, ler a Bíblia diariamente, ler a Bíblia com atitude mental, né? Ler a Bíblia em oração, meditando nela e procurar ler a Bíblia toda, beleza? Vou mandar para vocês aí no nosso grupo, tá? O questionário. Vocês façam esse questionário, depois, se tiver alguma dúvida, vocês podem me falar e a gente vai decidir ainda se vocês vão mandar esse questionário ou se de repente a gente vai corrigir junto aí, beleza? A gente vai fazer assim. Beleza, pessoal? Amém? Então, semana que vem, a gente vai estar junto. Quem tiver dificuldade, né, essa aula como a de hoje foi gravada, a gente vai deixar lá no YouTube. Quem não se inscreveu lá no canal, depois se inscreva. É importante vocês estarem inscritos. E não podendo estar, né, alguns irmãos aqui vão trabalhar, né, Eduardo e Josimar também. Então, vocês vão poder participar, tá, da aula depois de assistindo a aula em casa. Assista com moderação, ou sem moderação, né? Aprendendo mesmo da palavra de Deus. Vamos fazer o seguinte, gente. Vocês vão me enviar esse questionário, depois vão responder, tá bom? Vou lá, depois, quando a gente encerrar a aula aqui, a gente vai se falando aos poucos, vou ensinar vocês como vocês vão responder o nosso questionário lá. Beleza? Agradeço a todos aí. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Pedir a nossa irmã Regiane para fazer essa oração. Amém, irmã? Agradecendo a Deus pela aula. Amém. Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos deu essa noite, Senhor, de aprendizado. Pai amado, peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós venhamos conhecer mais e mais a Tua palavra, para que nós possamos seguir um caminho, meu Deus, conforme a luz da Tua palavra, com a Tua sabedoria, Pai, que nós buscamos, Senhor Jesus, em ter, Pai amado, para nossas vidas. Pai, abençoa cada um, Senhor Jesus, que está, Senhor, nesse grupo, Pai amado, abrindo nosso entendimento, abrindo a nossa possibilidade, Pai, de aprender, que nós venhamos ter esse estudo, meu Pai, como prioridade, Senhor Jesus, para Amém. tudo.
Amém. Assim, Amém. em nome de Jesus. Glória a Deus. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos aí, tá bom? Qualquer dúvida, alguém queira falar alguma coisa, só entrar em contato depois aí no privado que a gente vai se falando. Tá bom, irmãos? Tamo junto. Josimar, quer falar? Tá levantando a mão aí, mano. Quero falar assim, se eu deixar, né? Pode falar, mano. Aqui, queria aproveitar, falar a respeito da mensalidade, né? O Diogo pediu para mim ficar encabido dessa responsabilidade de ficar fazendo, não a cobrança, mas estar lembrando os irmãos a respeito da mensalidade. Inclusive, o Eduardo entrou em contato comigo na parte da tarde, né, falando a respeito da mensalidade. O que acontece? A data prevista para pagamento da mensalidade ficou estipulada no dia 12. Todo dia 12, no caso, a data de hoje, né? No caso, pagou, estudou. Pagou, estudou. Só que eu me atrasei um pouco para passar essa informação a respeito do pagamento da mensalidade. Sendo assim, os irmãos que não tiverem de imediato o valor, não tem problema nenhum. Os irmãos falam aí qual é a melhor data para você estar fazendo aí o pagamento, né, desse primeiro mês, e a partir do próximo mês, a data é o dia 12, tá bom? Ah, eu não tenho hoje, que é o dia 12, na data de hoje que eu estou falando. Ah, tem dia 15 ou dia 20, não tem problema, tá bom? Faz o pagamento, e a partir do mês que vem, dia 12, a data prevista. Tá bom, irmãos? Aí depois quiserem entrar em contato, ó, Gismar, eu vou ter o valor tal dia, no caso esse mês, né? Ficam à vontade, tá bom? Encerrou, só isso. Amém, pessoal? Esse valor é direto, vocês passam direto para o Josimar, tá, gente? Passa direto para ele aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? João Leno tá levantando a mão ali, parece. Tá não? Rafael, Eduardo, fala alguma coisa? Érica, Lídia, Diogo. Amém? Então tá bom, gente. Obrigado aí, tá? Pela presença de todos. Semana que vem, vamos preparar que já vem um angu mais forte para nós. Começar a degustar aí. Valeu, galera. Deus abençoe aí, tá bom? Fica na paz. Agora vocês podem, ou vocês sair, que eu vou encerrar aqui a gravação. Vou parar aqui, ó.